bônus é da sua conta. Oi, boas-vindas ao bônus do É da Sua Conta, da Tax Justice Network, sobre a greve dos auditores fiscais da Receita Federal entre novembro e dezembro de 2023. Eu sou a Graziele Davi e o É da Sua Conta é um podcast sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Você pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com ou no seu tocador de podcasts favorito. Postos de fiscalização fechados à noite por falta de iluminação. Auditoras e auditores da Receita Federal em greve por mais de um mês entre novembro e dezembro de 2023. Proposta do governo negada pela categoria. O que está acontecendo na Receita Federal? Neste bônus é da sua conta, uma entrevista exclusiva com Isaac Falcão, auditor da Receita Federal e presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal no Brasil, o Sindifisco. O Isaac faz um balanço das medidas de tributação tomadas durante o primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula. Uma retrospectiva histórica para entender a importância do Fundaf, o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, e a importância da aplicação da Lei de 2016, que dá origem à greve, por não ter sido cumprida até hoje. A entrevista foi concedida a Daniela Stefano. Olá, Isaac. Olá, ouvintes do É da Sua Conta. Vamos começar relembrando 2023. Início do governo Lula, Fernando Haddad, ministro da Economia, e em janeiro já tinha dado declarações sobre a necessidade da volta do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que, aliás, foi assunto do episódio 40 do É da Sua Conta, em 2022, exatamente porque, sem o voto de qualidade, estava permitindo ainda mais abusos fiscais por parte das grandes empresas. O ministro Fernando Haddad também apontou logo no início do governo a importância da tributação como forma de arrecadação de recursos para implementar as políticas públicas que foram promessas de campanha do então candidato Lula. Isaac, como que você avalia esse primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula no que diz respeito às medidas tomadas relacionadas à tributação? Dani, eu vou aqui fazer uma comparação, né? Então, entre esse 21 e 22 aí, a gente tinha Guedes dizendo que queria reduzir a carga tributária brasileira para 20%. O ideal é que nós tivéssemos 20% do PIB como carga tributária, porque acima disso é o quinto dos infernos. Quando a gente vê países com carga tributária 20%, são países em situação de muita miséria, de muita pobreza, né, de muita desigualdade, países em que não existe saúde pública, não existe educação pública, não existe segurança pública, muitas vezes, países em guerra civil, ou seja, é um descalabro, né, quando a pessoa faz uma promessa dessa, na verdade ela está prometendo acabar com o país. Esse era o quadro de um desmonte, né? Falta absoluta de diálogo com os servidores públicos em geral e com os auditores fiscais em particular, então era, acho que, mais difícil ainda. Também no quadro do governo anterior se extinguiu o voto de qualidade do CARF. A falta do voto de qualidade do CARF acaba por dar a palavra final pelos conselheiros que são indicados pelas federações empresariais patronais, né? Pelas confederações patronais. Isso acaba levando a uma resolução pró-empresa que foi autuada e cujo processo está sendo julgado ali no CARF. Essa resolução dos empates pró-empresa autuada, porque tem metade dos votos frequentemente dados pelos conselheiros indicados pelas confederações a favor dessas empresas, é algo inédito no mundo. Não existe hoje, nunca existiu um modelo assim, né? É absolutamente disfuncional e causou um prejuízo de dezenas de bilhões de reais à União Federal. Então, o Científico Nacional sempre se posicionou muito enfaticamente contra essa medida, né? Antes mesmo desse governo tomar posse,
quando funcionava lá o chamado governo de transição, lá no CCBB, né, de Brasília, tentavam entender o que estava acontecendo no governo para já começar o governo tomando as medidas necessárias, né? Então, uma das coisas que a gente levou lá foi esse descalabro do CARF. E, felizmente, o governo já entrou, tentou fazer isso via uma medida provisória logo no começo, não conseguiu, né? O Congresso não converteu a medida provisória em lei. A gente tem um Congresso de perfil bastante liberal, né? Conservador, pautas mais pró-mercado, muitas vezes. Então, ele rejeitou a medida e o governo tentou, então, depois via projeto de lei, mas com muitas concessões, né, para o mercado para conseguir fazer passar e acabou conseguindo, foi uma medida importante, né? Outras medidas legislativas importantes também foram feitas, por exemplo, para que as empresas, os fundos exclusivos, aqueles fundos criados por super ricos, para organizar seus investimentos, não pagam tributos, porque o ganho de capital que esses fundos têm é diferido só para o momento do resgate do fundo, atualmente. Os fundos fechados, eles não são taxados. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando de 2.400 fundos, 2.000, não é 2 milhões, que envolve um patrimônio aí na ordem de 800 bilhões de reais. Nós estamos cobrando o rendimento desse fundo. Como qualquer trabalhador, você recebe salário, você tem no mês que você recebeu, você paga o imposto de renda. Tem sentido uma pessoa que tem 300 milhões de reais de patrimônio rendendo, ela está num paraíso fiscal só dela. Aí quando você vai fazer justiça fiscal, a pessoa vai reclamar de pagar o que todo mundo paga. Então a lei modificou isso, né? E ele passar a pagar o ganho de capital como todo mundo, né? Mas da mesma forma, para que isso passasse, foi concedida uma tremenda vantagem, né, para esses super ricos, para que eles recolhessem ainda esse ano, atualizassem o valor dos seus investimentos esse ano, eles teriam um desconto imenso no ganho de capital também, o feito durante a tramitação no Congresso Nacional. Já havia um desconto, né, mas esse desconto foi aumentado. Tributação das offshore, a mesma situação. Enfim, então há medidas legislativas que serão importantes estruturalmente. Nós vamos colocar o pobre no orçamento do Estado e vamos colocar o rico no imposto de renda para ele aprender a pagar imposto de renda sobre lucros e dividendos. É muito difícil que sem uma fiscalização organizada, sem uma arrecadação organizada, as pessoas simplesmente compareçam e paguem seus tributos em dia, né? Não é, vamos dizer assim, quando o presidente falou que é preciso colocar o rico no imposto de renda, não é que o rico ia pular para dentro do imposto de renda, não. Precisa de uma administração tributária para fazer isso. A administração tributária precisa ser estruturada. Felizmente, né, a gente pediu muito pelo concurso público durante o ano passado inteiro. Esse ano foi feito o concurso público, isso é uma medida também muito importante de reforço da administração tributária, né? Agora, é preciso que a administração seja equipada, né? Tanto em termos materiais quanto em termos de recursos humanos. Porque a gente sabe que quando a administração tributária falha, né, o Brasil inteiro falha. Precisamos de arrecadação tributária para custeio de serviços públicos. Quando falha a administração tributária, falha o Estado brasileiro, falha o país. Mas, Isaac, como é possível garantir os recursos financeiros necessários para que a Receita Federal funcione? Lá em 1975, veja só, já fazem quantos anos? 48 anos. Você criou um fundo e aí todo ano o Ministério da Fazenda precisa fazer uma portaria dizendo como que o Fundo de Desenvolvimento da Atividade Fiscal vai ser empregado. Então, nesses anos de desmonte da Receita, anos Temer-Bolsonaro, se preparou uma minuta na Receita Federal para que ela fosse feita a portaria para que os recursos do Fundar fossem aplicados, mas os ministros ali de Temer e Bolsonaro ignoraram solenemente essa portaria de aplicação. Essa portaria ela tem um aspecto estruturante para a Receita Federal, ela diz ali os recursos onde serão aplicados, né?
E dentro do Fundaf tem uma subparte em que um quarto é destinado ao programa de produtividade da Receita Federal. O programa de produtividade é o que a gente vê muitas vezes identificado na imprensa como bônus de eficiência, né? Esse programa de produtividade tem ali um montante para ser aplicado nele, que é um montante que reproduz o que estava lá na Lei 13.464 de 2016. Então, a nossa expectativa é que agora, nesse governo, a portaria fosse plenamente atendida, né? O ministro assinou a portaria de aplicação do Fundaf. Qual não foi a nossa surpresa quando o projeto de lei orçamentária anual não previu a aplicação desses recursos lá, sendo autorizado, totalizando como se fosse assim 50 e poucos por cento do que estava no plano de aplicação. Isaac, só para deixar nítido, você disse que da Lei 13.464, os pouco mais de 50% autorizados, eles se referem ao total do Fundaf ou àquele 1/4 da produtividade? É relacionado àquele 1/4 da produtividade. Mas outras rubricas também do Fundaf, relativas à estruturação da receita, não foram alocadas nos respectivos destinos, conforme o plano de aplicação. O que houve? A Receita, esse ano, teve, no projeto de lei orçamentária anual, uma reserva de contingência exagerada, ou seja, contingência é aquilo que você reserva para os fatos imprevistos, né? Agora, há um monte de coisas que precisam ser feitas, que estão previstas e que existem, que estão planejadas, né? Isso é o plano de aplicação. Como é que você, em prejuízo desse plano de aplicação, que está previsto, planejado e que é estruturante, né? Você não aplica ali e deixa uma reserva de contingência inédita, num valor muito superior? A gente entende que isso foi muito inadequado do ponto de vista da reconstrução do órgão. Então, a gente viu ali uma probabilidade importante, né, de que não fosse obedecido o plano de aplicação no ano que vem, portanto, não fosse implementado o programa de produtividade nos níveis que foi desenhado lá em 2016, e entendemos, a partir disso, que deveríamos entrar em greve como uma forma, como aquele último apelo, né? Paralisação de auditores fiscais da Receita Federal já causa impacto nas aduanas e postos de fiscalização pelo país. No posto fiscal de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, há uma fila de cerca de 200 caminhões. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, tem carretas carregadas de produtos para exportação paradas na espera de passagem pela fronteira com a Argentina. Motivo é a operação padrão de servidores da Receita Federal que alegam descumprimento de um acordo com o governo em 2016. Quando o governo se compromete dentro de uma política de pessoal, né, com a implementação de um programa, quando ele fez esse compromisso, ele acabou com uma greve lá em 2016, a greve terminou em função desse acordo se tornou uma lei, e aí você não aplica essa lei e você acaba criando uma política ali de pessoal caótica, um quadro de desmotivação muito grande, porque, enfim, o que é a democracia se não, né, as pessoas conversando a partir de pontos de vista diferentes, estabelecendo regras de convivência que se traduzem em acordos, que se traduzem em leis que vão ser cumpridas, né? Você não tem isso, é a força de cada momento prevalecendo. E aí você instala um quadro caótico. Então, apesar da gente reconhecer as medidas importantes que esse governo já fez e que o diferenciam fundamentalmente dos governos anteriores, apesar da gente reconhecer a retomada do diálogo, que é importantíssima, né? Há muito o que ser feito em termos de administração tributária. Isaac, você falou que a falta de recursos deixou uma política de pessoal caótica. E o que isso significa na prática? Um acordo não cumprido, o que você espera, né? Você vê que tudo perde um pouco a lógica. O próprio processo de negociação, você conversa para chegar num acordo. Se você conversa, chega num acordo, o acordo vira uma lei e a lei não é cumprida, aí começa, agora qual que é o sentido de conversar? Por que eu imagino que ele possa ser cumprido se o outro não foi, entende? Então essa é a dificuldade. Com todo o respeito que a gente tem ao ministro da Fazenda, ao secretário da Receita, é claro que não foram eles que descumpriram o acordo durante 7 anos, né? Mas eles precisam cumprir agora, né? É isso que a nossa greve se dirige. Então, quando eu digo uma política de pessoal caótica, é isso, é você ter, dentro de uma instituição,
um episódio de corrosão de confiança. É muito danoso isso, né, para a estrutura. A greve, então, iniciou em 20 de novembro de 2023 e, no começo de dezembro, foi realizada uma assembleia com participação massiva. Segundo o site do Sindifisco, houve a participação de 5.400 pessoas nessa assembleia e a maioria rejeitou a proposta do governo. Qual foi a proposta rejeitada, Isaac? Porque a proposta do governo foi apresentada como se fosse um cumprimento parcelado do acordo lá de 2016. Mas ele, de fato, menos cumpre o acordo de forma parcelada e mais mantém o descumprimento do acordo por mais 3 anos, sabe? Porque isso acontece, né, sob a égide de um decreto que leva a uma restrição da base de cálculo para valores muito inferiores àquele de 2016, e o decreto coloca uma possibilidade do governo reduzir o salário. Entende? Então, isso é o fator que descumpre o acordo de 2016 e torna esse descumprimento perene. É por isso que foi tão amplamente rejeitado. 95% das pessoas presentes na Assembleia rejeitaram o acordo. E quais são as demandas da categoria que precisam ser atendidas, Isaac? O que se está exigindo? É a integralidade do cumprimento do plano de aplicação do Fundaf, porque ele tem essa parte, né, que é um bocado inferior a 1/4 do Fundaf, tem algumas rubricas que são excluídas, né, mas tem os outros quase 80% do Fundaf que precisam também ser aplicados na atividade da Receita Federal. O órgão está desestruturado. Vários postos de fronteira não tem luz elétrica, à noite o pessoal tem que ir embora. O pátio não é iluminado, então você fica ali com caminhões e tal, é perigoso de ficar. Pensa nisso, você tem um posto de fronteira, quando chega à noite as pessoas têm que ir embora e o posto fica lá aberto, vai passando caminhão, carreta, com tudo. Imagina o seguinte, a Receita apreendeu nos portos brasileiros algumas dezenas de toneladas de cocaína nos últimos anos. Ano passado, 25 toneladas, nos últimos 5 anos, acho que foram 200 toneladas de cocaína. Toda essa cocaína entrou pela fronteira terrestre brasileira e ninguém viu. A fronteira brasileira está desguarnecida. Agora, a mesma estrutura que trouxe essa cocaína para dentro do Brasil, a mesma estrutura logística, também trouxe armas. Só que as armas a gente não apreende no porto porque elas entram não para serem reexportadas como a cocaína. Elas entram para ficar no Brasil. E aí você toma esse problema de segurança pública gigantesco que a gente está enfrentando. Não adianta assim, você tentar tapar esse sol com uma peneira, que é colocar pessoal das Forças Armadas, Marinha nos portos, ou aeronáutica nos aeroportos, não consegue resolver o problema do contrabando, do descaminho, né? Isso aí precisa de aplicar os recursos necessários na Receita Federal. Exatamente, Isaac. O É da Sua Conta agradece demais seu tempo, a sua disponibilidade e desejamos que os auditores e as auditoras da Receita Federal conquistem esses direitos, né, de trabalhar com condições, porque é o mínimo, né? E disso dependem, né, os recursos para saúde, educação, moradia e todas as outras políticas públicas que nós temos direito, né? Quero agradecer, Dani, e parabenizar você e a equipe pelo trabalho do podcast. Dizer que eu fico muito honrado de estar aqui com você, com o seu público. É muito importante para a gente isso, é importante para a compreensão das pessoas, né, seja esse fenômeno, né, da tributação, da justiça fiscal, fundamental isso. Bônus é da sua conta.